Rádio Piratininga, programa Estevam Neves, Sala de Visita. Com o doutor José Carlos, vai participar aqui do quadro Sala de Visita, hoje no programa Estevam Neves. 10h59, bom dia, doutor, obrigado pela presença, doutor José Carlos, bom dia. Eu que agradeço, Estevam, a todos os ouvintes aí da Rádio Piratininga. É um grande prazer estar aqui falando sobre um tema que é bastante pertinente, bastante atual: estresse e qualidade de vida. Muito obrigado pelo convite. Beleza. Inclusive, falamos ontem aqui durante o programa a respeito do estresse, né? Os ouvintes ligando e falando, né? A respeito do estresse. E tivemos até algumas participações interessantes, ouvintes que sabem que tem o estresse e o que causou o estresse. Pessoas que até enfrentam problemas de saúde devido ao estresse. Mas para começar, doutor, o que é o estresse? Bom, é legal nós começarmos assim com essa pergunta para que nós tenhamos oportunidade de esclarecer para o ouvinte da Piratininga o que é o estresse. Num primeiro momento eu vou falar uma coisa que é meio polêmica, mas é verdadeira. O estresse é bom. O estresse é bom. O estresse é algo que nos faz, por exemplo, no dia a dia, ir atrás de nossos objetivos, faz com que nós estejamos atentos às coisas ao nosso redor, às pessoas. O que é ruim, o que acaba prejudicando a saúde, como foi o caso desse ouvinte que você comentou conosco, é o excesso de estresse. O excesso de estresse. Por quê? Porque o estresse ele é uma reação bioquímica do nosso organismo. É importante nós frisarmos um ponto desde o início, Estevam, que é o seguinte: a nossa mente e o nosso corpo estão diretamente ligados. Existe uma íntima ligação entre a mente e o corpo. E tudo que se passa na mente se reflete bioquimicamente no corpo e vice-versa. Quando o nosso corpo está bem bioquimicamente, automaticamente os nossos pensamentos ficam numa boa. Então, por que eu disse que o estresse é bom? Por exemplo, imagine um atleta de alto rendimento, alguém que vai disputar uma competição, né, um clássico de futebol, como nós estamos brincando aqui sobre o São Paulo, o Corinthians, um nadador, um velocista, ele precisa ter esse estresse à flor da pele para que na hora da competição, na hora da prova, do jogo, ele consiga ter um bom rendimento. Só que o que acontece? Na hora do jogo, ele acaba descarregando todo esse estresse. Toda essa questão bioquímica ela é descarregada no momento da atividade física. Isso é só um exemplo. O que acontece é que nós, ou a maioria de nós, não temos essa possibilidade. E esse estresse acaba sendo acumulado dentro do nosso organismo e causa doenças. Bom, entendendo as suas palavras, doutor, a gente pode então pensar assim: todos têm o estresse, mas tem que saber como descarregar esse estresse. Exatamente. Isso. Todos nós temos o estresse, como eu disse no início, um estresse numa quantidade satisfatória, ele é benéfico para nós, mas a grande questão é como descarregar esse estresse. E a gente não consegue descarregar muito isso. Por quê? O nosso corpo, imagina o seguinte, obviamente, só para deixar claro para o ouvinte, que existe um processo químico envolvido nisso, interno, que é meio complicado de nós controlarmos. Correto. Lógico que o ouvinte não precisa ficar guardando esses nomes que eu vou dizer agora, mas só para entender. Quando nós somos submetidos a uma reação de estresse, e qual é uma reação de estresse? Por exemplo, se caísse agora uma coisa aqui, fizesse um barulho aqui no estúdio, nós iríamos nos assustar. Correto. Automaticamente isso é uma reação de estresse, que é uma reação de alerta. Certo. Só que, quando nós temos uma reação de alerta, no nosso corpo são jogados 2 hormônios pelo cérebro e pelas glândulas. Um chamado adrenalina, que grande parte das pessoas conhece, e outro chamado cortisol. A adrenalina é aquele hormônio da luta, da fuga, que nossos ancestrais tinham. Por quê? Sim. Porque eles precisavam fugir dos bichos, caçar para sobreviver. E nós continuamos trazendo esse comportamento. Só que a adrenalina, ela é um hormônio hidrossolúvel. O que isso quer dizer? Quando ela é jogada no nosso organismo, ela se dissolve em água. E o nosso organismo é feito de, no mínimo, 45% de água. 55% de água. De 45% a 55% de água. Entendi. Então, essa adrenalina, ela automaticamente o organismo absorve. Em contrapartida, o cortisol, ele é lipossolúvel. Ele só se dissolve em ambientes, falando de uma maneira mais fácil, gordurosos. Então, é mais difícil a dissolução.
ele fica rodando no organismo mais tempo. E quando ele fica no organismo, ele afeta funções como batimentos cardíacos, pressão arterial, ele altera, por exemplo, a questão de doenças gerais como diabetes. Ou seja, acaba sendo, entre aspas, um veneno produzido por nós mesmos dentro do nosso corpo. Entendi. Olha a explicação, gente, trazendo mais detalhes sobre o estresse para você, ouvinte aqui do programa Estevão. Bom, vamos com o ouvinte ao vivo. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Tudo bem, Estevão? A Graça. Oi, Graça. Tudo bem, minha querida? Tudo bom? Até que enfim consegui falar com você, porque olha a audiência, tanto que não tem condições de falar, viu? Graças a Deus, muita gente tá ligando aqui, amiga. Graças a Deus, né? Pois não, Graça. O assunto sobre estresse é muito importante e interessante também, né? Verdade. Eu tenho, assim, tipo, estresse de instantâneo. Pá! Eu rodo a baiana, daqui a pouco tô calma, sossegada, light, né? Correto. E a minha irmã, eu tenho uma irmã que não tem filho, não tem nenhum cachorrinho para dar água, nenhum passarinho, nada. Ela não gosta de nada, ela não quer nada ao redor dela, ela não gosta de bicho, ela não quer criança, ela não quer nada. Tudo estressa ela, tudo. E ela fica muito nervosa, sabe, com qualquer coisinha, qualquer coisa que cai no chão para ela já é motivo para ela explodir. E daí o coração dela vai a 1000 por hora, a pressão sobe. E a gente não sabe o que fazer com essa situação, porque a gente vai fazer o que com ela? Vai dar uns tapas nela, vai ver se ela se acalma? Porque é danada, sabe? Entendi. Então o estresse dela é assim demais da conta. E o meu já é assim, momentâneo. Então eu gostaria de saber qual a diferença de um para o outro. Doutor José Carlos. Graça é o nosso ouvinte. Bacana, muito legal essa pergunta da Graça, que vai nos dar a possibilidade de, primeiro, reforçar o que foi dito até agora e, segundo, gerar algumas dicas. E no final do programa, né, nós vamos dar algumas dicas práticas de como minimizar o estresse e melhorar a qualidade de vida. O que a Graça acabou de nos dizer foi algo muito bacana. Em que sentido? Ela disse para nós o seguinte: olha, Estevão, eu sou uma pessoa com estresse, né, instantâneo, foi o termo que ela usou. Eu fico estressada, aí rodo a baiana e passa. O que ela acabou de nos dizer? Ela disse o seguinte para nós: olha, esses hormônios, né, que eu acabei de explicar, a adrenalina e o cortisol, vêm no meu corpo, eu fico estressada, mas automaticamente eu descarrego isso e aí eu fico calmo. Ou seja, aquilo que foi gerado no organismo dela, ela acabou descarregando. Talvez de uma forma não muito legal, porque às vezes ela acaba sendo um pouco impulsiva e tudo mais. O ideal é sempre nós termos o equilíbrio. Mas indo para o lado que ela comentou sobre a irmã dela, que é um estresse crônico, hoje, para que nós tenhamos uma ideia, isso são pesquisas, o estresse é a segunda doença mais comum no mundo. Para que nós tenhamos uma ideia, isso não é um problema só de nós brasileiros. Só que o Brasil é um problema mundial, é um problema de saúde pública hoje. Hoje o Brasil é o segundo país com maior número de estressados no mundo. Eles fazem uma tabela e eles começam a constatar, mensurar da população geral do país quais são, né, qual é a porcentagem, melhor dizendo, de pessoas estressadas. E o Brasil é o segundo país com maior quantidade de estressados no mundo, perdendo apenas para o Japão, onde a carga horária de trabalho, o ritmo de vida é ainda mais maluco do que o nosso. Só que, às vezes, nós não nos damos conta que o estresse, por exemplo, ele abre as portas para algumas doenças graves, para alguns problemas de saúde muito severos. Para que nós tenhamos uma ideia, hoje, das 7 doenças que mais matam o ser humano no mundo inteiro, das 10 doenças que mais matam o ser humano no mundo inteiro, 7 delas não têm nenhuma origem causada por fungos, bactérias, vírus. São doenças causadas justamente por comportamento, problemas comportamentais, falta de equilíbrio, inclusive o estresse, ansiedade. Então, o que fazer no caso da irmã dela? Na realidade, quando as pessoas elas acabam dando uma importância maior aos fatos que acontecem a ela, esse estresse se torna um estresse crônico. Tem uma coisa que a neurociência comprova, mas é algo muito antigo, que talvez nós já tenhamos ouvido pessoas falar, que é o seguinte: os fatos em si, eles significam 10%.
Os outros 90% são a importância e o significado que nós damos a esses fatos. Se de repente cai uma coisa aqui, que foi o exemplo dela, às vezes ela comentou que às vezes não pode nem falar direito com a irmã dela, que ela já fica brava. De repente, para uma outra pessoa não tem problema nenhum, uma pessoa que gosta de conversar. No caso da irmã dela, ela interpreta isso de uma maneira não muito bacana e acaba ficando estressada com isso. Então, o estresse ele depende muito da nossa reação a um estímulo externo. Por exemplo, trânsito. Trânsito é um estímulo externo. Né? Aqui em São José, felizmente, não são muitos os momentos, mas eu sou paulistano, eu morei em São Paulo há muito tempo. O que nós vamos fazer em relação ao trânsito? Não está no nosso controle tirar os carros da nossa frente. Está no nosso controle, de repente, sair num horário mais cedo ou num horário mais tarde, pegar um caminho alternativo. Mas quando nós damos uma importância maior a isso, nós acabamos ficando estressados, cansados, ansiosos, por algo que nós não podemos resolver. Esse é o grande problema do ser humano. Muito bem. O doutor José Carlos, ao vivo aqui no programa Estevão Neves, no quadro Sala de Visita. Vamos com a participação do ouvinte ao vivo. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Estevão. Quem fala? Filomena. Oi, Filomena. Como é que vai você, minha querida? Tô bem, graças a Deus, e você? Tudo ótimo. Filomena do Alto de Santana. Estamos falando hoje aqui sobre estresse e qualidade de vida, Filomena. Estou ouvindo. Então, o que o doutor falou aí, eu ia perguntar, né, sobre o estresse acarreta várias doenças, né? Entre elas, a pressão alta. Mas tem pessoas que expressam seu estresse em atos, palavras, né, ferindo várias pessoas. E tem outras pessoas que se travam, vai se matando lentamente porque não tem coragem de magoar as pessoas que estão em sua volta. Acaba massacrando a si mesmo. Assim é o meu caso. Uma vez eu fiquei tão estressada com uma pessoa, mas tão estressada, né? Mas só que eu não estressei, não falei nada. Mas chegou de noite, nossa, mãe, o estresse veio com vômito, veio, atrapalhou meu intestino, deu tontura, quase morri. Então, a gente acha que o senhor tem uma receita para a gente controlar esses estresses, doutor? Bacana, Filomena. O que aconteceu com você, que você comentou conosco aqui, é algo bastante comum. Como nós dissemos no início, a mente e o corpo estão ligados. Né? Qual que é melhor, afinal? É descarregar esse estresse ou guardar o estresse? Na realidade, nenhum dos dois. Descarregando o estresse, como você mesma disse, a gente pode acabar magoando outras pessoas, ferindo outras pessoas e deixando outras pessoas estressadas. Em contrapartida, se nós guardarmos esse estresse, essa ansiedade, a tristeza, a mágoa conosco, acaba que as pessoas às vezes nem sabem que nós ficamos magoadas com elas, chateadas, e isso vai literalmente nos envenenando. E isso se manifesta por meio de sintomas, como você citou. Né? Você se sentiu mal, teve tonturas, teve vômitos. Então, qual é o segredo disso? É tentar sempre achar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? De repente, se alguém nos magoou, é de forma respeitosa, educada, saudável, conversar com essa pessoa. Dessa maneira, nós estamos colocando, entre aspas, para fora esse estresse, ou o que nos causou o estresse, respeitando a outra pessoa, e ao mesmo tempo não estamos guardando isso conosco, porque isso aos poucos vai envenenando o nosso corpo. Você citou a pressão alta, é algo muito comum mesmo, Filomena. Por exemplo, além da pressão alta, diabetes é alterado totalmente por causa de estresse. O estresse abre as portas do nosso sistema imunológico, as nossas defesas do corpo, elas baixam. E isso pode gerar, por exemplo, infarto do miocárdio, isso pode gerar acidente vascular cerebral, né, o derrame que o pessoal conhece. Isso eu estou falando em casos mais extremos. Mas pode gerar outras coisas que são mais comuns. Por exemplo, depressão, gripes. Pessoas que ficam doentes constantemente é porque normalmente são pessoas que estão muito tensas, que não conseguem descansar, não se alimentam bem, e isso acaba refletindo diretamente no corpo. A dica, né, que você perguntou para nós em relação a isso. Primeiro, tentar sempre resolver as questões de uma maneira equilibrada. Nem extremo para um lado, nem extremo para o outro. E segundo, sabe o que é mais interessante nisso, Estevão? Não existe um remédio para o estresse. Não existe uma medicação que combata o estresse. O que existe são remédios que combatam os sintomas que o estresse causa. Então, por exemplo, por meio do estresse, da ansiedade, eu posso desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos de humor, como por exemplo, depressão,
Ou seja, tudo isso que diz respeito à nossa saúde geral, e quando eu digo saúde geral, eu digo a saúde física, que se reflete no corpo, mas também a saúde mental, a saúde emocional, elas estão muito mais no nosso controle do que nós imaginamos. Cabe a nós termos o bom senso e o equilíbrio para levarmos isso de uma maneira tranquila, satisfatória e saudável. Filomena, Oi. deu para entender? Deu, claro que Ok. deu. Peguei tudo direitinho aqui, tá? Muito obrigado, tá, doutor José Carlos? Obrigado, Filomena. Um ótimo dia para você e que esses casos de estresse sejam cada vez menos recorrentes aí na sua vida. Agora sabe como que eu acabo com meus estresses? Ouvindo a Super Rádio Piratininga. Olha que coisa boa, hein? Tem Isso é várias bom. amigas, várias pessoas que dão, falam com a gente, né? O amor que eles passam pra gente é muito bom. Isso também faz parte para tirar o estresse meu. Sim, Faz mesmo. Então tá bom, um abração pra vocês, tá? Um abraço, Filomena. Tchau. Obrigado, Filomena. Um beijo aí no coração. O ouvinte participando ao vivo. Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Quem é que tá falando? A Lourdes. Ô, Lourdes, que bom dia gostoso, hein? Mas é gostoso mesmo. Hoje eu estou sem estresse, viu, doutor José Carlos? Isso é muito bom e deu para perceber até no seu tom de voz, no seu bom dia. Parabéns. Mas eu já fui aquele tipo de estresse que chutava a cadeira. É mesmo? Eu tenho um familiar que diz assim, não adianta você dar a cadeira para o cidadão sentar, se quando você chega com ela, você põe ela de um jeito que parece que você vai derrubar a casa. Não adianta você servir assim, mas eu já fui muito assim. Hoje, graças a Deus, não sou. Mas a minha pergunta, porque acho que tem mais gente para falar, doutor Zé Carlos, eu faço uma pergunta do seguinte, eu acho que é estresse, não sei como se classificaria, uma pessoa silenciosa, ela não fala, principalmente no ambiente familiar. Fica calada, ouve, não fala. Mas à noite, fala tudo que deve e que não deve. E grita. Pessoa grita. E se percebe que é a conversa do dia que foi falado, que foi dito, a pessoa não se manifestou. Mas à noite ela se manifesta, não sei se dormindo, se fingindo que dorme, porque há pessoas assim, não há? Então, esse estresse da noite, por falar à noite sozinho, é um estresse também. Como o senhor classificaria isso? Eu gostaria de ouvir pelo rádio. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Lourdes. Interessante a pergunta. Eu vou responder com base no que eu entendi, não sei se é exatamente isso. Eu entendi que talvez essa pessoa, no momento que ela está dormindo, ou numa hipótese de talvez estar fingindo que está dormindo, é que ela acaba manifestando o que durante o dia ela se calou e ouviu. É Eu isso também mesmo? entendi isso. Uhum. Exatamente. Eu acredito que funciona da seguinte maneira. Eu vou abrir um pouquinho mais a janela aí para a gente entender isso de uma forma mais completa. Tudo o que acontece no nosso dia, nós vamos processando. Né? Imagina que na nossa cabecinha exista um computador e ela vai processando tudo isso que nós passamos durante o dia. Sejam situações agradáveis, situações desagradáveis, coisa que nós aprendemos, que nós ouvimos, que nós falamos. Tudo isso vai sendo registrado nesse programinha de computador que existe dentro da nossa cabecinha, só para entender mais fácil. Quando nós estamos dormindo, o que acontece é que tudo o que foi processado vai para uma parte da nossa mente chamada inconsciente. Né? Então, nesse momento, quando as pessoas estão dormindo, e é provável até que essa pessoa manifeste isso dormindo mesmo, tudo que nós aprendemos durante o dia, e às vezes nós nos calamos, tínhamos a oportunidade de nos posicionar em relação a uma situação, mas acabamos nos calando, isso vem de maneira muito forte à noite. Como? Nesse processamento da mente inconsciente que ocorre quando nós estamos dormindo. Por isso também, dentre outras coisas, que é fundamental, uma das dicas que, em relação a combater o estresse, eu já vou até dar com base nessa pergunta da Lourdes. Horas de sono tranquilas.
Não adianta nós ficarmos... É fundamental que nós tenhamos horas de sono adequadas e tranquilas. Por quê? Porque é durante a noite, durante o sono, que tudo isso se processa. E às vezes o que acontece com essa pessoa que ela comentou é que esse processamento ele é tão intenso que a pessoa acaba colocando isso para fora descarregando. no sonho. Isso pode acontecer. É raro de acontecer, mas pode acontecer. Então a primeira dica aí para as pessoas que pediram, que estão nos ouvindo aí em casa ou no carro é: tenha horas de sono tranquilas, no mínimo para os adultos 7 horas de sono tranquilas. É fundamental porque a mente repousa e processa tudo que foi obtido durante o dia e o corpo repousa, nos preparando para um outro dia de trabalho, de afazeres normais. Outra coisa que eu entendi com a participação da Lourdes, ela perguntou o que é. É o estresse isso também? Isso pode ser gerado pelo estresse. Imagina o seguinte, nós temos, o ser humano, eu, você, né, nossos ouvintes, nós temos 3 maneiras de gerar aprendizado. Então, nós aprendemos preferencialmente de 3 modos. Primeiro é por repetição. Quanto mais as coisas são repetidas para nós vamos aprendendo. Na escola era assim. O segundo, a nossa mente tem a tendência de guardar coisas que são diferentes. Então, por exemplo, se nós passarmos hoje aqui na rua, em São José, ou aqui na região, e virmos uma Ferrari, um carro Ferrari, fatalmente nós vamos prestar atenção nesse carro, porque é um carro diferente daqueles dos demais. Música também acontece isso, nós estamos aqui na rádio, né? As músicas que têm uma conotação um pouco mais diferente, têm um ritmo diferente, é mais fácil para que as pessoas guardem a música. Correto. Mas a maneira que o ser humano mais aprende, isso hoje já é comprovado por estudos pela neurociência, Estevão, é por meio da carga emocional. Correto. Qualquer situação que chega até nós com uma carga emocional alta, nós aprendemos isso com muito mais facilidade. É por isso, por exemplo, que nós tendemos a nos lembrar mais de pessoas, não é, que marcaram a nossa vida emocionalmente. Então, fica aí, só para dar uma luz para os ouvintes em relação a isso. Você que está ouvindo, né, a Piratininga, pensa agora no que você almoçou ontem. Certamente, se você fizer um esforçozinho, você vai se lembrar. Pensa no que você almoçou anteontem. Se já ficou mais difícil de lembrar, se você se lembrar com quem você almoçou, você vai acabar lembrando. Correto. Agora, tenta lembrar, você, ouvinte, o que você almoçou no dia 12 de janeiro de 2001. Difícil. É praticamente impossível. Agora, esquece o dia 12 de janeiro de 2001. Pensa em algum professor que marcou muito a sua vida. Ou porque ele te ajudou muito, ou porque ele acabou com a sua vida na escola. Lembrou desse professor? Muito provavelmente as pessoas lembram desse professor. E esse professor está muito antes do dia 12 de janeiro de 2001. Às vezes está lá na nossa infância. Verdade. E qual a diferença entre uma informação e outra? A do professor tem carga emocional junto. Quanto maior a carga emocional, nós tendemos a guardar isso. E voltando para concluir a pergunta da Lourdes, isso pode ser sim causado pelo estresse, porque o estresse ele acaba trazendo para nós uma carga emocional às vezes muito intensa. Correto. E a tendência da nossa mente é dar uma atenção maior a isso e ser processado à noite, por exemplo, no sonho. Ainda seguindo nessa linha, já que o senhor falou em almoço, tem aqui uma pergunta interessante, ouvinte. É verdade que alguns alimentos aumentam ou diminuem o estresse? E quais são eles? A gente não... Interessante a pergunta também. Nós hoje não podemos afirmar diretamente que alguns alimentos eles nos deixam mais ou menos estressados, né? Tem 2 vertentes aí. A primeira é a seguinte: qualquer alimentação que seja prejudicial, nociva, ou seja, alimentos muito gordurosos, alimentos com muita carga de conservantes, coisas que até nós gostamos bastante, eu particularmente gosto, refrigerante, é uma alimentação não saudável. Isso automaticamente compromete o bom funcionamento do nosso organismo e reflete também, acaba nos deixando menos propensos a nos sentirmos bem. Agora, alguns alimentos, por que as pessoas dizem? Tem uma muito
não sei se você já ouviu essa, Estevão, mas é muito comum as mulheres comentarem que quando elas estão com TPM, elas querem chocolate. Não sei se você já ouviu um negócio desse. Sim. Né? Então, por que isso? Alguns alimentos, eles produzem no nosso cérebro substâncias. Então, por exemplo, quando eu como um chocolate, mesmo não tendo TPM, não é? Automaticamente esse chocolate, a glicose, o cacau, eles acabam estimulando o organismo a produzir um neurotransmissor no cérebro chamado serotonina. E esse hormônio dá uma sensação de bem-estar. É o mesmo bem-estar... Relaxa. Exatamente, ele acaba nos relaxando. É o mesmo bem-estar obtido, eu não sei quem tem a oportunidade, mas é uma outra dica para quem tem estresse ou para quem quer combater o estresse, fazer atividade física. Sim. Quando as pessoas fazem atividade física, depois daquela dorzinha, aquele cansaço, a pessoa fica meio mole, meio, né, ali relaxada também. É um outro hormônio, né, um outro neurotransmissor chamado beta-endorfina. Óbvio que esses nomes não precisam ser guardados. É só para nós comprovarmos que existe uma explicação científica para isso. Perfeito. Então, dicas. A primeira que eu já dei foi: durma bem. E quando eu digo durma bem, é durma bem mesmo. Durma num lugar silencioso, durma num lugar tranquilo, tenha suas horas de sono. Segunda dica, para ter qualidade de vida e minimizar o estresse, faça exercícios físicos. E quando eu falo exercícios físicos, não precisa correr a São Silvestre, de repente vai fazer uma caminhada. Ao invés de comprar pão na padaria com o carro, vá a pé. Aqui em São José existem alguns parques, né, que as pessoas podem fazer atividade física, tem atividades físicas gratuitas. Vá fazer isso, uma caminhada, vá passear, faça uma atividade física, porque isso bioquimicamente também é uma maneira de nós gastarmos aquela adrenalina e aquele cortisol que eu citei lá no comecinho. Perfeito, olha aí, gente.